Olá, criptomaníacos! Inflação subindo ao redor do mundo, enquanto isso o Bitcoin só cai. Será que isso destrói aquele argumento de que o Bitcoin é um ativo contra a inflação, que te protege da inflação? É isso que diversos especialistas aqui, consultados pela CNN, estão dizendo. Criptomoedas não servem para isso. O que serve é o ouro. O ouro seria melhor para você se você quer se proteger da inflação. Será mesmo? É isso que descobriremos logo após a vinheta. E o que vocês acharam dessa cerveja cripto aqui? Se gostou, deixa aquele like. Essa cerveja aqui foi um presente que eu recebi, não estou ganhando nada para mostrar, mas é do pessoal da Crypto Beer e é uma edição limitada, Genesis Block. Bloco Genesis, para quem não sabe, foi o primeiro bloco minerado no Bitcoin, né? Então, Satoshi Nakamoto fez história quando minerou o primeiro bloco do Bitcoin, criando as primeiras 50 unidades. Essa é a edição aqui, muito legal, muito bonita realmente a lata dessa cerveja, não bebi ainda, espero não beber essa porque é uma edição limitada. Mandem outras aí, pessoal da CryptoBeer, eu quero experimentar. Se você gostou, deixa aquele like aí, manda um abraço pessoal da CryptoBeer, tomara que seja boa realmente e cada vez eles vão ter uma edição diferente, sempre com o tema de criptomoedas, bem legal a ideia. Mas vamos agora para o assunto principal do vídeo. Eu vou começar aqui questionando uma coisa, né? Se o Bitcoin não serve para proteger contra a inflação, por que será que países pobres, né, e são os mais pobres do mundo, estão pensando ou estão adotando o Bitcoin como moeda oficial justamente para combater a fraqueza da moeda local, né? A moeda muito inflacionada, economia destruída, e aí eles vão lá e adotam o Bitcoin, como aconteceu com o El Salvador, agora aconteceu também com um país africano, como vocês viram no vídeo anterior, e tem outros países fazendo a mesma coisa. Olha aí a notícia. Panamá aprova lei Bitcoin no Congresso Nacional, mais um país próximo de legitimar as criptomoedas. E assim como eu falei, a matéria explica que a República Centro-Africana foi o segundo país a tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal. Isso aconteceu nessa quarta-feira. A matéria também explica que o Panamá espera se tornar um polo de tecnologia da América Latina, segundo um deputado, Gabriel Silva. Ele disse que a estratégia do país segue em buscar meios de sair da crise econômica com tecnologias não tradicionais. Então, olha mais um país olhando para o Bitcoin como uma forma de sair da pobreza. E a matéria termina falando que o governo espera atrair empresas e gerar renda para o país. Naquela disputa, El Salvador foi o primeiro país a dar esse passo, começou a fluir dinheiro para El Salvador, né? Empresas, pessoas se interessando num país que era completamente ignorado, e agora isso atraiu outro país, que foi um país africano, que provavelmente vai ter o mesmo impacto. Panamá, que também precisa desse suporte financeiro, começa a olhar para o Bitcoin como alternativa para ganhar dinheiro e para melhorar a sua economia. E não para por aí, o negócio continua. Então, se você passar aqui, você vai começar a ver que outros países, como o México, começam a se movimentar. Caixa eletrônico de Bitcoin é instalado no edifício do Senado do México. Então, temos agora um Bitcoin ATM aqui, ó, dentro do Senado mexicano. E claro que se tem político interessado em Bitcoin, fazendo esse tipo de coisa, é porque tem empresas e tem dinheiro envolvido nisso. E fica claro quando a gente analisa os números lá do México. 40% das empresas mexicanas estão interessadas em adotar blockchain e criptomoedas. Só para comparar esses 40% com El Salvador, que é um país que já adotou o Bitcoin, mostra como isso é muita coisa, tá? 40% das empresas. Em El Salvador, 1/5 das empresas, ou seja, 20%, metade disso, aceitam Bitcoin. Então tem o dobro de empresas interessadas no México, que não aceitou ainda, do que em El Salvador. E quem está envolvida nisso é a senadora mexicana Indira Kempis, que afirmou estar confiante de que o Bitcoin deve ser uma moeda legal no México. Então tem essa matéria aqui dela falando que é inevitável, se referindo, obviamente, ao Bitcoin como moeda de curso legal no México. E o subtítulo diz que ela foi inspirada no exemplo de El Salvador, assim como todos os outros países estão sendo.
E aqui a matéria explica um grande problema do México, né? Ela fala que vivemos em um país em que mais de 60% da população está excluída dos serviços financeiros. Então as pessoas não têm conta bancária. E o Bitcoin pode resolver esse problema, que é a mesma coisa que aconteceu em El Salvador, onde 70% da população também não tem acesso a contas bancárias, mas agora tem acesso ao Bitcoin. Mas aí vem a pergunta, será que esses países estão enganados, estão adotando uma moeda que não serve para resolver o problema da inflação, para ser um seguro contra a inflação que acontece nas moedas locais? Afinal, a gente está vendo o preço do Bitcoin caindo aí, está na faixa dos $38 mil, depois de tocar lá num topo histórico próximo aos $70 mil, né? Imagina a pessoa que está ganhando em Bitcoin lá em El Salvador ou em outros países e agora está vendo ali a sua poupança, digamos assim, derreter, né? Ele está perdendo o poder de compra quando deveria acontecer o contrário num cenário de hiperinflação que a gente está passando. E baseado nisso, a gente vê alguns especialistas comentando que sim, criptomoedas não servem para combater a inflação, como saiu aqui na CNN Brasil. Especialistas afirmam que ouro é mais seguro contra a inflação do que as criptomoedas. E quando a gente observa um gráfico como esse, que representa o aumento de preço da comida globalmente, faz sentido a gente se questionar. Olhem aqui o que aconteceu com o preço da comida de 2020 para frente. Olha aqui, estava aqui nesse indicador abaixo do 100, como vocês podem notar, e já estamos em 160. Ou seja, a comida está muito mais cara em questão de somente 2 anos. A inflação está comendo solta. E cadê o Bitcoin para nos proteger dessa subida absurda aqui no preço da comida? Segundo os especialistas, o ouro estaria fazendo melhor esse papel de nos proteger. Mas para verificar isso, a gente tem que abrir gráficos. E o ideal é um gráfico que esteja sobre a inflação, já que a gente está falando sobre ela, né? E qual é a melhor forma de a gente medir a inflação? É o que a gente chama de M2, que é um agregado monetário que junta aí papel moeda, depósitos à vista, entre outras coisas que representam ali o fluxo de dinheiro na economia, né? Quanto o Estado está jogando, imprimindo de moeda. E vamos ver quem protegeu a gente melhor contra esse aumento da base monetária, que é a inflação. Inflação não é subida de preço. Subida de preço é consequência da inflação, que é aumentar a base monetária. Está aí o ouro, gold, sobre o M2. E observando esse gráfico desde 2012, que é quando a gente tem o gráfico do Bitcoin também para analisar, vocês vão perceber que o ouro só cai, né? Ele vai desabando com relação ao M2, ou seja, com relação à inflação real. Ele cai, em alguns pequenos momentos ele sobe, mas a tendência geral é sempre de queda, como se consegue observar nesse gráfico. E por que eles estão falando que o ouro, né, tá protegendo a gente contra a inflação? Eles estão se referindo somente a esse curto períodozinho aqui de subida. Vocês podem observar que desde novembro de 2021, o ouro vem aqui, ó, ganhando contra a inflação. Ele vem ganhando realmente da inflação, né, do M2 que a gente comentou. Então, o especialista de visão curta, míope, ele está olhando somente aqui, ó, para esse período e falando, o ouro é muito bom, mas ele esquece de tudo o que aconteceu desde 2012 para cá, ou seja, o ouro só perde valor. Essas subidinhas que a gente está vendo acontecem o tempo todo. Olha ela acontecendo aqui mais uma vez, aqui mais uma vez, aqui mais uma vez, aqui na seta verde mais uma vez, mas e daí? Na sequência, o que acontece é que o ouro vai perdendo valor contra a inflação. Será que o Bitcoin acontece a mesma coisa? Ou seja, ele tem somente pequenas subidas, mas no geral a tendência dele é de queda? Vamos trazer o gráfico do Bitcoin, ó, BTC, sobre o mesmo M2. Então, é a mesma comparação. E olha aqui, pessoal, desde 2012, mesmo período, olha aqui o Bitcoin subindo, né? Uma tendência muito clara de alta contra a inflação. É o completo oposto do ouro. Mas, nesse período mais curtinho, de quem é míope, de quem só enxerga no curto prazo, marcado aqui em amarelo, mesmo período, ó, de novembro de 2021 para cá, o Bitcoin está perdendo valor contra o M2, contra a inflação. E é isso que eles estão comparando. Ele está falando para a gente, esse cara está falando para a gente o seguinte, que o Bitcoin é um ativo pior contra a inflação, para te proteger da inflação, do que o ouro.
Mas olha o gráfico, pessoal, é só olhar o gráfico. Isso no curto prazo pode acontecer como já aconteceu diversas vezes na história, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, em 2013, por exemplo, o Bitcoin atingiu uma alta histórica, inclusive subindo contra a inflação, que esse gráfico representa, né? E na sequência começou a perder aqui contra a inflação. Olha a seta vermelha mostrando. Se você for lá no ouro no mesmo período, 2013, o ouro está ao contrário, olha lá, ele está ganhando da inflação. Enquanto o Bitcoin perde valor com relação à inflação, o ouro ganha. Ó. Dezembro de 2013, o Bitcoin começou a cair e o ouro começou a subir contra a inflação. Então o ouro é muito melhor do que o Bitcoin, correto? Não. Depois da sequência, olha o ouro aqui, ele começa a cair, como a seta vermelha mostra para vocês, ele devolve tudo aquilo que ele tinha ganho nesse curto período aqui da inflação, fica abaixo da inflação de novo, perdendo para a inflação de novo e desaba, vai lá embaixo mais uma vez. O Bitcoin, por outro lado, olha lá, ele que estava caindo aqui, ó, a seta vermelha mostrando, né, estava desabando, em determinado momento ele reverte, seta verde, e começa a subir, e a partir daqui ele já está com valor superior ao que tinha lá atrás. Então, exatamente o oposto do ouro, né? O Bitcoin no curto prazo pode perder para o ouro, mas depois ele vai lá e recupera tudo isso enquanto o ouro continua afundando. Se vocês olharem aqui para esse gráfico, deixa eu apagar essa linha aqui para não confundir vocês, vocês vão ver que o Bitcoin hoje ele se encontra muito mais próximo do seu topo nesse indicador, ou seja, contra a inflação, né? Ela está lá no topão, do que lá embaixo. E o ouro, por outro lado, se vocês analisarem, é o completo oposto. Ele está muito mais próximo aqui do fundo, mesmo estando subindo agora, do que lá do topo em 2012. Então, realmente, pessoal, é uma visão muito curta. As pessoas têm pressa, elas querem ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. Elas não olham para um período mais longo para entender realmente como um ativo funciona. Se você comprou Bitcoin lá em novembro, você está achando que o Bitcoin é um péssimo investimento. Por quê? Porque de lá para cá ele vem perdendo valor. Mas se você compra Bitcoin recorrentemente, dentro de um período maior, 2, 3, 4 anos, você percebe como ele funciona para te proteger da inflação, para manter o seu poder de compra. E é justamente por isso que o Bitcoin começa a ser adotado pelos países mais pobres, aquele onde o governo não tem mais outra alternativa. Ele vai recorrer ao Bitcoin não porque ele gosta da descentralização da moeda, é porque ele não tem o que fazer. É a única forma que sobrou para ele de conseguir recuperar a economia. Países que ainda conseguem se manter de alguma forma vão tentar combater o Bitcoin, como por exemplo é o caso aqui dos nossos vizinhos da Argentina. Receita Federal da Argentina pede fiscalização global de criptomoedas. Eles já não conseguem mais combater sozinhos, né? Já que destruíram completamente o peso argentino, a moeda lá está uma porcaria, a inflação está gigantesca, a população começa a utilizar Bitcoin e criptomoedas e agora eles pedem socorro, pedem pinico aí para fiscalização global. E isso nos leva a um outro tema que é a fragilidade de algumas criptomoedas, incluindo o próprio Bitcoin, com relação à privacidade. Isso é algo que precisa ser continuamente melhorado no Bitcoin e em outras criptomoedas, porque seremos atacados e se a privacidade atual do Bitcoin ainda não é a ideal, nós temos outros projetos de criptomoedas focados em privacidade. A mais conhecida é a Monero, mas existem outras como a Zcash. E tivemos uma notícia interessante com relação a ela. Edward Snowden, que é o ex-prestador de serviços da NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e que vazou aí 9.000 documentos internos do governo americano, mostrando que o governo estava espionando os próprios cidadãos americanos, isso mesmo, né? O governo agindo contra os cidadãos, como é de costume em qualquer governo, né? E por isso ele foi caçado pelo governo americano, teve que se refugiar na Rússia. Esse cara aqui, super inteligente, brilhante, ele esteve envolvido na criação da criptomoeda Zcash, que é outra moeda focada em privacidade. A matéria explica aqui como isso foi feito, né? Então, lá no outono de 2016, o mundo das criptomoedas aguardava ali a criação de um novo tipo de criptoativo, que era o Zcash, que ao contrário do Bitcoin, que foi projetado para ser totalmente transparente e rastreável na blockchain, o Zcash foi desenvolvido para ocultar todas as informações de uma transação financeira. Então você não sabe realmente quem está envolvido, quanto foi transacionado, mas como é que você consegue garantir que não está tendo nada de errado na rede se não dá
para enxergar. A matéria explica que usaram matemática de ponta que permitia ao indivíduo provar uma verdade, como, por exemplo, a posse de uma determinada quantidade de criptomoedas sem revelar qual era essa verdade. Isso é chamado de prova de conhecimento zero. Agora, para iniciar esse processo matemático automático, você precisa de humanos. Então existiu ali uma cerimônia de lançamento da Zcash que contou com 6 indivíduos. Entre eles, pessoas muito importantes no meio das criptomoedas, como por exemplo Peter Todd, e também existia ali um pseudônimo chamado de John Dobertin. Ninguém sabia quem era essa pessoa e agora foi divulgado que essa pessoa era o Edward Snowden. Ao fim da cerimônia, as chaves foram destruídas e se apenas uma pessoa destruísse a sua chave, todas as outras não teriam mais acesso a isso e o negócio rodaria por conta própria. E foi o que aconteceu, né? Eles destruíram as chaves, então o Zcash ali começou a rodar de forma segura. E essas moedas de privacidade, como a Monero, a Zcash, acabam tendo um uso interessante num cenário onde a gente tem cada vez menos privacidade e a gente está sendo atacado por governos tentando fiscalizar, monitorar o nosso dinheiro. É isso que explica, por exemplo, esse forte aumento de preço da Zcash logo após o Putin invadir a Ucrânia, né? A Zcash subiu 67% desde 24 de fevereiro, enquanto o Bitcoin subiu apenas 9%. Então notem aí a diferença, né? Porque realmente a privacidade num ambiente desse é muito importante. E como disse o Snowden, a privacidade do Bitcoin ainda é um desastre. Todo mundo está ciente disso. Há propostas de melhorias por aí, mas isso está acontecendo lentamente. Não há questão mais importante do que corrigir as fraquezas dos registros. Isso é normal no Bitcoin. Toda mudança, proposta de melhoria no Bitcoin é implementada de forma muito lenta, justamente para garantir a segurança da rede, que é primordial para o Bitcoin. É o mais importante, é que a gente possa confiar no Bitcoin como moeda. Então, todas as melhorias acontecem rapidamente aí em shitcoins, em altcoins no mercado, e elas acabam tendo problemas de hacker e tudo mais, e de problemas de código. No Bitcoin isso não acontece por quê? Justamente devido a essa lentidão. Então, testem primeiro na Zcash, na Monero, em outras moedas. Se funciona muito bem, se é comprovadamente positivo, futuramente acaba sendo implementado no Bitcoin. E eu espero que isso seja um pouco mais rápido do que vem sendo, porque nossa privacidade está em jogo, né? E isso é um risco para o nosso dinheiro, já que o Bitcoin não tem um nível de privacidade tão alto quanto outras moedas. A vantagem de uma moeda digital e descentralizada é que ela vai sendo melhorada com a passagem do tempo, ao contrário da moeda estatal, que vai sendo destruída. Então, em breve, o Bitcoin vai implementar melhorias aí com relação à sua privacidade, à sua segurança, e isso beneficia todos aqueles que possuem Bitcoin, enquanto os que estão aí dependendo de moeda estatal vão vendo o seu valor sendo destruído. A mesma coisa, como eu provei no vídeo de hoje, acontece com o ouro. Quanto mais indivíduos adotarem o Bitcoin, mais pessoas estarão interessadas em melhorar o Bitcoin. Teremos aí uma comunidade muito maior, mais programadores, mais pessoas aí envolvidas com o Bitcoin, e esse processo de melhoria acaba sendo acelerado. Até lá, você sempre pode usar recursos como, por exemplo, comprar Zcash e depois recomprar Bitcoin para tornar as coisas um pouco mais complicadas de serem fiscalizadas, monitoradas, se é que vocês me entendem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal da Criptomaníacos. Bom final de semana para vocês e até logo! Preocupado com a segurança de suas criptomoedas? Proteja seus dados e moedas digitais com o antivírus Kaspersky. Link na descrição.